mais uma vez aqui, desta feita, para trazer uma reflexão. Vamos percorrer a palavra de Deus aqui, de Gênesis a Apocalipse, trazendo alerta, trazendo orientações sobre Deus, sobre a sua verdade e o cuidado contra os falsos enganos. Muita gente enganando em nome de Deus. Então, hoje vamos falar quando o nome santo é usado para enganar. Existe um barulho, um sussurrar traiçoeiro que viaja pelo tempo. Ele começou de forma sutil desde o Jardim do Éden, como está descrito em Gênesis 3:1. Espalhou-se como uma praga entre o povo de Israel, tentando enganar até os escolhidos de Deus, como está em Números 22. Tentou se misturar às palavras dos profetas, querendo sujar a mensagem pura a qual os profetas verdadeiros de Deus profetizavam, como no caso de Jeremias, está lá no capítulo 14. Jeremias deu a sentença, falou que Deus tinha dito, mas se levantaram profetas mentirosos para enganar o povo. E isso percorreu também em todos os lugares, em altares, no deserto, no Éden, em todo canto teve isso. E hoje não é diferente, meus irmãos. Esse barulho mais alto por causa da tecnologia, as buscas por aplausos, ecoa com força em púlpitos e às vezes mais parecem palcos de show do que ser faróis da verdade. A gente vê o advento da internet dando voz a isso aí. Quanta profetada, quanta coisa, mas sem profundidade da palavra, sem uma pregação expositiva, sem trazer esclarecimento sobre a palavra de Deus. Não. Era sussurros, como começou no Éden, através da serpente lá. E hoje virou-se um grito pela capacidade de expansão que tem de alcançar milhares de pessoas, até mesmo nos templos. Que Deus tenha misericórdia. Isso tem a capacidade de murchar a alma. É pior que uma espada afiada, como está lá em Provérbios 12:18. Essas meias-verdades, ela controla milhões de pessoas desatentas. Mantém essas pessoas presas em uma rede de engano. O pior, quando essa mentira ela vem vestida de roupa religiosa. A falsidade é em nome de Deus. Precisamos ter atenção e estar alerta. Mais que um estudo hoje, vamos fazer um chamado para enxergar a verdade que a palavra traz. O que vamos ver agora não é só uma análise de ideias, não. É um grito forte, como a dos vigias de Deus que alertavam o povo durante todo o Antigo Testamento. É uma denúncia contra o desrespeito que é ao que é santo. É um espelho para que, com a ajuda de Deus, possamos olhar para nós mesmos. É assim que a palavra nos orienta, como está em 2 Coríntios 13:5. Eu convido vocês para olhar os slides, ver essa aula aqui. Eu vou fazê-la em PDF e posso estar enviando para vocês estar conferindo o que é que a palavra diz, analisando cada texto. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, a Bíblia Sagrada, ela é suficiente. Tem gente que acha que precisa de uma nova revelação, anda buscando alguém que fale para ela, mas o que tem para ser revelado para nós já está na palavra de Deus. Essa é inerrante, essa é infalível. Hebreus 4:12 está escrito: a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e a intenção do coração. Isso é que faz a diferença. Mas como eu disse, esse engano não vem de agora. O engano começou desde a época do Éden. Satanás e a palavra distorcida. Gênesis 3, versículo 1, 4 e 5, o contexto nos diz que no Jardim do Éden, Deus já havia dado uma ordem clara a Adão e a Eva sobre não comer do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal.
A serpente, usada por Satanás, aproxima-se de Eva para tentá-la. Vamos ler o que está escrito aqui em Gênesis 3. A serpente era a mais astuta de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Lançou a dúvida, né? Não coma de nenhum fruto da árvore do jardim? Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que o dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Repare isto aqui. A mentira mais perigosa não é aquela que diz o contraditório da verdade de forma clara, mas aquela que se mistura à verdade para estragá-la por dentro. Ela usa a palavra e distorce ela. No Éden, Satanás, o pai da mentira, a qual Jesus falou em João 8,44, não usou a força. A serpente não veio de forma feia, não. Ela veio de uma maneira enganosa de interpretar a palavra de Deus. Ele não negou que Deus existia, não. Nem a sua palavra no início. Ele a questionou, fez parecer que não era tão importante assim. E, no fim, disse o contrário, se colocando como alguém que poderia interpretar essa passagem. Entendia melhor o que Deus queria dizer. Então, Eva não viu essa cobra como uma inimiga, uma coisa feia, mas foi uma voz que parecia amiga, com o jeito de quem se importa e tem uma falsa sabedoria. O contexto aqui de João, quando Jesus afirma que Satanás é o pai da mentira, Jesus está em um debate acalorado com os judeus que se recusavam a crer nele, acusando-os de terem o diabo como pai espiritual. Olha o que está escrito: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não havia verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. O papel de Satanás não é tirar ninguém dentro da igreja, é desviar ela, é desviar a fé. Então essa fé desviada, no nosso cérebro foi feito para aprender e confiar. Por isso temos uma tendência a acreditar em vozes que parecem seguras, conhecidas, ou que prometem algo bom. No caso do Éden, olha como foi: vocês serão como deuses, foi o que Satanás falou. A mentira espiritual, usando um tom espiritual que parece familiar e prometendo um conhecimento ou poder de Deus. Supostamente estaria escondendo. Deus poderia estar escondendo alguma coisa. Então a serpente usou a própria palavra de Deus, mas distorcendo-a o seu sentido. É uma tática que vemos até hoje. Pedro também escreve na sua carta, o apóstolo Pedro, no final da sua carta, adverte sobre pessoas que distorcem as escrituras, especialmente as cartas de Paulo. Elas fazem isso para a sua própria perdição. Olha o que fala aqui, ó. Há nelas alguns pontos difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. A necessidade de crer na fé, em vez de deixarem levar pelas interpretações erradas, os crentes devem buscar a graça e o conhecimento. Não foi só no Éden, não. Vamos para a Torá. Vamos ver aqui o que a palavra diz em Números 22 ao 24. A gente vê Balaão, o dom de profetizar usado por ganância. Essa passagem sobre Balaão é tão importante que ela é relatada em Números, mas Pedro, em sua carta, ele fala sobre esse profeta. Judas também fala, Judas, irmão de Tiago, uma carta antes de Apocalipse. E também Apocalipse 2,14 também diz. O contexto: Balaque era rei de Moabe, temente, rei de Moabe. Ele temia o povo de Israel e contrata Balaão, um profeta conhecido, para amaldiçoá-los, porque era a única maneira que poderia atingir aquele povo.
Deus inicialmente proíbe a Balaão de ir, mas depois permite com instruções específicas. No versículo 8 do capítulo 22, diz assim: Balaão lhes disse: passem a noite aqui, e eu trarei a vocês a resposta do Senhor que me der. E os líderes moabitas ficaram com ele. No versículo 18, Balaão, porém, respondeu aos conselheiros de Balaque: mesmo que Balaque me desse o seu palácio cheio de prata e de ouro, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra a ordem do Senhor, o meu Deus. Balaão não era um falso profeta qualquer. Ele realmente ouvia a voz de Deus. Suas profecias sobre Israel foram inspiradas por Deus e muito poderosas. No entanto, o seu coração amava o dinheiro. Ele estava à venda. Deus, em seu poder, usou até uma jumenta para avisar o profeta sobre sua loucura. Mas a vontade de ganhar dinheiro já tinham cegado. No capítulo 22, do 28 a 30, a jumenta de Balaão, ela vê o anjo do Senhor e se desvia do caminho. Balaão espanca ela e Deus fez a jumenta falar. Então o Senhor fez a jumenta falar e disse a Balaão: que foi que te fiz para que me bater assim 3 vezes? Balaão respondeu à jumenta: você me fez de tolo. Quem dera eu tivesse uma espada agora, eu ia te matar. A jumenta disse a Balaão: não sou tua jumenta, que você sempre montou até o dia de hoje? Tenho o costume de fazer isso com você? Ele disse não. Você vê, ele estava cego. Deus usou um animal para repreender aquele falso profeta que queria fazer isso. E Pedro continua falando na sua carta, alertando contra os falsos mestres, que por ganância desviam as pessoas da verdade, e compara a Balaão. Como eu falei, Pedro também falou sobre isso. No final da sua segunda carta aqui, 2, 15 e 16, ele falou. Ele diz: e abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal sem voz, que falou com uma voz humana para poder refrear e frear a loucura desse profeta. O triste resultado das ações de Balaão não foi só a sua intenção de amaldiçoar o povo de Israel, mas o seu ensino. Olha o que Judas diz: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Judas 1:11. Então, Balaão, ele ia ter um prêmio pela sua injustiça, pelo seu engano. E Apocalipse 2,14 diz: Jesus disse a sua mensagem à igreja de Pérgamo para não tolerar aqueles que seguem a doutrina de Balaão. O que é a doutrina de Balaão? O falso ensino. Passagem bíblica de Apocalipse 2,14. No entanto, tenho contra vocês algumas coisas. Vocês têm aí pessoas que se apegam à doutrina de Balaão, que ensinou a Balaque a usar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. Ele ensinou a Balaque como fazer Israel cair em pecado, a adorar ídolos, a cometer imoralidade. Um homem que conhecia a palavra de Deus, mas seu caráter era ruim, e o levou a usar esse conhecimento para o mal, só pensando no lucro. Que Deus nos livre de hoje, dessas coisas hoje em dia. Em Números 31:16, Moisés repreende os oficiais do exército israelita por terem poupado as mulheres midianitas por conselho de Balaão. Balaão, então, ele era um profeta e ele levou pessoas a pecar, levou o povo de Israel a pecar. O que é isso? Nosso cérebro, ele gosta de recompensas, como elogios, dinheiro, ou ser aceito pelos outros. Se líderes espirituais deixam que essa vontade de ser recompensado seja mais forte do que a vontade de agradar a Deus, eles podem ser tentados a trocar a verdadeira unção por popularidade. A verdade da Bíblia, por mais visibilidade, a fé verdadeira por fama que não dura. O caráter de quem prega é tão importante quanto a mensagem pregada. A gente viu o apóstolo Paulo lá em Gálatas também, defendendo a pureza do evangelho, contrastando
a busca pela aprovação de Deus com a busca pela aprovação humana. O que fala aqui? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou de Deus? Eu estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo do Senhor. Então, o compromisso do verdadeiro profeta é pregar a palavra de Deus. Não ficar só em vãs revelações. Precisa usar o que já está revelado na palavra de Deus. Porque, como eu falei, ela é inerrante e ela é perfeita. Ela é boa, perfeita e agradável. Assim é a vontade do Senhor. Mas não parou no Éden, na serpente. Não parou no deserto com Balaão. Ela continuou. O profeta velho e o engano da aparência de autoridade. Quando a experiência mente. A referência que vamos dar aqui é de 1 Reis 13, 1 ao 26. Essa passagem narra sobre um homem de Deus de Judá enviado até Betel para profetizar contra o altar idólatra construído por Jeroboão. Eles recebem ordem divina estrita sobre o seu comportamento. Olha, o profeta novo, ele estava em Judá e ele foi para profetizar em Betel, porque eram duas cidades de Israel separadas, tribo do sul, tribo do norte. Nesse período, Jeroboão construiu altares para que o povo que ficou do lado dele, as 10 tribos, não viesse para as 2 tribos, que era a tribo de Judá. O que é que ele fez? Esse jovem recebeu a ordem de Deus para ir até aquele lugar, profetizar, não beber, não comer, apenas ir lá e contar. Essa é uma história triste de um profeta que recebe uma ordem direta de Deus para pregar contra o altar de ídolos feito em Betel por Jeroboão. E o mais importante, porque Deus já tinha falado com ele. Porque assim me ordenou o Senhor por sua palavra: não coma pão, nem beba água, nem volte pelo caminho onde você foi. Já estava claro. Ele obedece isso. Mas aí chega um profeta mais velho, que estava em Betel, por motivos que a Bíblia ainda não explicou, a Bíblia não explica, talvez a inveja, não sei, ou a vontade de se associar ao profeta de Judá, que veio ali com toda a autoridade, e vai atrás dele e mente para esse profeta, dizendo que eu também sou profeta, eu sou igual a você, rapaz. Então, quando o profeta novo disse o que Deus tinha já dito a ele, que não era para fazer, ele dizia: eu também sou profeta de Deus como você. E um anjo me disse, por ordem do Senhor, faça-o voltar com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas o profeta velho estava mentindo, porque o jovem profeta, que antes estava tão firme, cedeu. Por que será? Porque o engano, ele veio disfarçado com a aparência de autoridade, de profeta, e com a falsa confirmação de Deus. Um anjo me falou. Será que acontece isso hoje ainda? Ele pensou, e isto foi um erro fatal, que a idade do profeta velho, o título de profeta mais velho, significava para ele. Ele achava que aquilo era de Deus. Então ele deixou o que Deus já tinha dito para ouvir uma segunda opinião, achando que estava sendo fiel a Deus. E o resultado, você confere lá em 1 Reis 13, a morte desse jovem profeta com o ancião, o próprio que disse: venha comigo, volte e coma, ao contrário que Deus tinha dito, pela desobediência, ele mesmo vai lá depois e entrega o profeta, que ele foi enganado e que ele iria morrer. E ele se foi, e no caminho um leão o atacou e o matou. Seu corpo ficou estendido num caminho, com o jumento e o leão ao lado. O leão não tocou no jumento, mas matou aquele jovem. Então há uma armadilha da autoridade e a precisão de ver por si mesmo. As pessoas, elas tendem a confiar em quem parece ter autoridade. No lado espiritual, isso pode ser perigoso. Nem todo líder com muitos títulos, muitos anos de igreja ou muitos seguidores fala em nome de Deus sempre. A primeira obediência nossa, sua, é a palavra de Deus.
e a direção, é claro, do Espírito Santo. Atos, Pedro e os outros apóstolos são levados perante o Sinédrio, um conselho judaico lá, que era a mais alta corte, e proibiu de pregar em nome de Jesus. Olha lá, os próprios líderes, os próprios da época, os próprios religiosos, mas Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Então é preciso ter o nosso próprio entendimento, alimentando ele pelo estudo da Bíblia e pela oração. Em Tessalonicenses 5:21, 1 Tessalonicenses 5:21, também Paulo dá várias instruções à igreja de Tessalônica sobre a vida cristã e a ordem na igreja. Ele diz assim, uma ordem expressa: examine tudo e retenha o que é bom. Você pode ouvir, é profeta, amém. Se tiver em conformidade com a palavra de Deus, se tiver em conformidade com os planos de Deus, a vontade boa, perfeita e agradável, amém. Mas examine tudo. Não pode ser levado por vento de doutrina. Todos alertavam sobre isso. Jesus, Pedro, Paulo, Judas, todos alertavam sobre o falso engano. João também disse aqui, amados, não creiais em qualquer espírito, mas examine os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos profetas têm saído pelo mundo. Está lá, 1 João 4:1. Moral da história: nem todo, assim diz o Senhor, que sai da boca de alguém é verdade. Uma mensagem do Senhor é muito importante. A mensagem dele é clara: examinai os espíritos. E não ficou só por aí, não. Por esse jovem, a gente adentra o Novo Testamento. Desta feita agora aqui, aos fariseus, aonde a falsa religião que quis matar a verdade, chegou a matar ao nosso Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Essas passagens dos fariseus, você encontra aqui algumas em Mateus 23, Mateus 26, em João 8 também. Jesus estava pronunciando, no capítulo 23, umas séries de ais, lamentos e condenações contra os escribas e os fariseus por causa da sua hipocrisia. No versículo 27 do capítulo 23, Jesus disse: ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Jesus, a verdade em pessoa, como está lá em João 14:6, curava, ensinava com a autoridade de Deus, perdoava pecados e libertava os presos. Sua vida mostrava a graça e a verdade de Deus. Mas assim, ele foi odiado. Mesmo assim, ele foi odiado, perseguido e, no fim, condenado à morte com base em mentiras religiosas planejadas e espalhadas pelos líderes espirituais da época, os fariseus, os saduceus. Em João 14:6, em seu discurso de despedida aos discípulos, Jesus já começa a preparar os discípulos que ele iria morrer, que ele iria para o Pai, e falar sobre a sua missão divina. Alguns discípulos achavam que Jesus ia ser o rei de Israel naquela época. E Jesus ensinando a eles que ele era o caminho, a verdade e a vida, que ninguém ia ao Pai senão por ele. E Jesus falou sobre a encarnação. João, escrevendo lá, também ele diz da natureza de Cristo. Não só a natureza humana, mas a natureza divina. Ele fala lá em João 1, aquele que é a palavra que se tornou carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois a lei, no versículo 17 de João 1, ele diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Por Moisés veio a lei, por Jesus Cristo veio a graça. Mas esses falsos ensinadores, os fariseus da época, o qual tinha a Torá na mão, tinha lá a Tanakh, tinha os livros, ele até pagavam testemunhas para dizer coisas erradas, para propagarem mentiras. E no capítulo 25 de Mateus, a palavra diz que
que durante o julgamento de Jesus no Sinédrio, os líderes religiosos procuraram um falso testemunho para condená-lo. Olha aqui no versículo 59 e 60. Os chefes dos sacerdotes e todo o Sinédrio estavam procurando um falso testemunho contra Jesus para que pudessem condená-lo à morte. Mas nada encontraram, embora se apresentassem muitas testemunhas falsas. Você vê que ele não só mentia, mas arrumava atores para interpretar essa mentira. O Sinédrio, na época, era o tribunal religioso mais importante. Fez um julgamento baseado em mentira, não para buscar a justiça, mas por inveja e para proteger a situação como estava. É tanta mentira que os fariseus inventaram que o próprio Pilatos, como está descrito lá em Marcos 15:10, durante o julgamento, Pilatos percebeu a motivação dos líderes judeus, pois ele sabia que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes haviam entregado Jesus. Tudo isso feito em nome da religião, da tradição, da lei, que eles mesmos nem seguiam direito. Os fariseus não erraram só por não saber, mas porque queriam proteger o seu poder, a sua fama e o seu sistema religioso, da qual Jesus Cristo, para eles, era uma ameaça. Então, eles queriam que Jesus fosse pegado em algum ato falho, mas eles não conseguiam isso. É tanto que teve que criar testemunhas para falsificar o testemunho ali. Quando a verdade viva encontra estruturas de poder antigas e corações duros, esse sistema muitas vezes usa a mentira para sobreviver e para falar mal de quem traz a verdade. Não é diferente. Quando ideias novas desafiam nossas crenças antigas, nosso poder ou nossa forma de viver, especialmente aquelas que nós damos importância, nossa mente tenta se defender. Em vez de aceitar a verdade com humildade, muitas vezes o nosso cérebro cria histórias para justificar as crenças antigas, para se livrar de ameaças. Os fariseus são um exemplo claro dessa autodefesa. Eles usou essa autodefesa espiritual e chegou a negar a própria verdade. Porque eles esperavam o Messias chegam e eles negam. Que negócio, né? Mas não é diferente. Passamos da época de Jesus, tem as cartas todas dos apóstolos que eu te falamos aqui, mas hoje não é diferente, queridos. Hoje, o palco que devia ser públicos viram shows. Amados, o aviso dos profetas é muito importante hoje. Os profetas de hoje não estão só nas igrejas. Eles estão em redes sociais, têm milhões de visualizações em vídeos, fazem eventos enormes que custam muito dinheiro, às vezes até cobram, mas vamos lembrar das palavras de Jesus. Jesus, no seu sermão do monte, adverte: nem todos que invocam o nome dele entrará no reino dos céus. Olha o que diz a palavra aqui, ó. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas apenas aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está nos céus. Como Jesus, essa passagem está lá, descrita em Mateus 7:21. Quantos hoje falam com muita certeza, Deus me mostrou? Outros, recebi uma revelação, o Senhor me disse para te dizer. Mas, na verdade, na maioria das vezes, estão falando dos desejos do seu próprio coração, de suas invenções, das suas ambições, ou inventando coisas para chamar atenção, para ganhar destaque, para ganhar like. Se você fizer um vídeo de estudo como esse aqui, dificilmente não terá visualizações como uma profetada. Eis que te digo, assim diz o Senhor. Eis que aí então as pessoas até pagam para ouvir o que quer, igual Balaque pagou a Balaão para dizer o que ele queria. Mas a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, ela se cumpre. Tem a vontade permissiva, a qual Deus permitiu que Balaão fosse, mas teve a vontade soberana que não deixou que o povo de Israel fosse amaldiçoado naquela situação.
Em Jeremias também, vemos Deus, através dele, denunciar os falsos profetas que falam em nome do Senhor sem terem sido enviados, profetizando mentiras e enganos do próprio coração. A passagem lá em Jeremias 23 diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês. Eles os enchem de falsas esperanças, falam de visões inventadas por eles mesmos e não da boca do Senhor. No versículo 21, ele diz: não enviei esses profetas, mas eles foram correndo. O Senhor não tinha enviado, mas eles foram correndo. Não lhes falei, mas eles profetizaram, né? Assim diz o Senhor. No versículo 26, 25 e 26 diz assim: ouvi o que dizem os profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho, tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira e as ilusões dos seus próprios corações? No contexto de Mateus 7, 22 lá, Jesus continua o seu ensino alertando que muitos farão obras em seu nome, muitos vão operar sinais, muitos vão fazer milagres, curas, profecias, mas a palavra dura daquele dia do juízo vai vir. Como Jesus disse, muitos naquele dia vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Aí Jesus diz aqui, então eu lhes direi claramente: nunca os conheci, afaste-se de mim, vocês que praticam o mal. Queridos, isto é talvez um dos textos mais sérios e assustadores de toda a Bíblia. Pessoas que fizeram obra em nome de Jesus, mas que nunca tiveram um relacionamento verdadeiro com ele, porque suas vidas eram cheias de maldade. A falta da verdadeira justiça e santidade de Deus, faltou isso. Eles podem falar de revelações, contar testemunhos inventados, fazer milagres falsos, que encantam multidões. A gente vê o exemplo aí desse menino aí que ficou na internet, que todo mundo falou desse rapaz, esse jovem, esse menino, falou, né? Apareceu, outros aparecem e some, mas uma triste verdade tem isso aí. Muita gente vê sinais e maravilhas, muitas vezes esquece do chamado de se arrepender, de ser santo, de seguir a Jesus, de seguir a verdade. Muitos não querem. Aí fica o nome de Cristo, o Evangelho, a credibilidade querendo acabar, né? Porque não consegue, a porta dos infernos não prevalecerão. Mas querem dissimular a palavra de Deus, causando vergonha ao Evangelho. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, no finalzinho, ele adverte a Timóteo sobre os tempos futuros em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, mas buscarão mestres que digam o que eles querem ouvir. Como tá? Igual Balaque. Já está aqui também, a mesma coisa. Ele diz aqui, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão ter coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para mitos, para falácias. É perigoso. Então a palavra de Deus é muito clara contra essas coisas. Deus repreendeu os falsos profetas através de Jeremias. Deus repreendeu os falsos profetas através de Jesus, através de Paulo, através do Novo Testamento. Então a Bíblia, o que não falta é conselho. Porque o perigo, queridos, é a mentira vestida de santidade. Mentir em nome de Deus, ou usar o nome santo de Deus para planos pessoais, é coisa muito grave. Pior é zombar da grandeza e da glória de Deus. Tratar o nome de Deus, que é o mais importante de todos, para uma ferramenta de desejos egoístas, para ganhar fama, para ganhar dinheiro, para ganhar status, para ganhar likes, para ganhar seguidores. Palavra dura não traz seguidores, não.
Olha o que diz em Êxodo 27. Terceiro mandamento, está lá. Não tomarás o nome de Deus em vão. O teu Deus, pois o Senhor, não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Transformar púlpitos em palcos de vaidade, isso é, fazer com que a adoração seja para o homem, em vez de ser para Deus. Paulo, lá em 1 Coríntios 3, do 5 ao 7, também repreende até divisões dentro da igreja, lembrando que o povo é só ministro, gente. Pessoas idolatram e tomam partido. Está lá o que Paulo escreve. Ele diz, afinal de contas, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos por meio do quais eles viriam a crer, mas conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Um plantou, o outro regou, mas Deus é quem faz crescer, de modo que nem quem planta e nem quem rega são coisa alguma, mas unicamente Deus, Ele que efetua o crescimento. O perigo é deixar almas sinceras machucadas, abusar da confiança de quem busca a Deus, causando confusão e tristeza, e às vezes fazendo com que pessoas percam a sua fé. Isso é grave. Pessoas que adentram a igreja para ouvir a palavra e cai em promessas de campanhas, promessas de profecias, de bens materiais. Isso tudo pode causar uma frustração. Jesus, ele foi claro, ele disse, quem quer seguir a mim, negue-se a si mesmo. Perseguiram a mim, vou perseguir vocês. Esse evangelho com açúcar, esse evangelho achocolatado aí, que estão pregando, nada tem a ver com o que Deus pregou. O que Cristo, Filho de Deus, o Deus encarnado pregou. O próprio Jesus advertiu severamente contra aqueles que fazem tropeçar os pequeninos e creem nele. Mateus 18, 6 está lá. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se lançar e se afogar nas profundezas do mar. Fazer com que o evangelho perca credibilidade é perigoso. Ser motivo de tropeço para alguém que não crê, que vê a falsidade e pensa que todos são assim, levando ao não crente a pensar, desse jeito eu não vou não. Eles acabam rejeitando a verdade por causa de mentiras que se infiltram, essas sutilezas que vêm entrando dentro da igreja, que a única maneira de corrigir isso é o ensino reto da palavra. A passagem de Romanos 2,24, Paulo fala aos judeus que se orgulhavam da lei, mas não praticavam, fazendo com que o nome de Deus fosse desonrado entre os gentios. E hoje é a mesma coisa, pessoas pegam textos isolados ali e tentam fazer pessoas tropeçarem ou obter benefícios próprios. O nome de Deus é blasfemado entre gentios por causa de vocês. Está lá em Romanos 2,24. Em Ezequiel a mesma coisa. Deus, através do profeta Ezequiel, denuncia os falsos profetas que profetizavam em Israel. Suas visões são falsas, suas adivinhações dizem mentira. Palavra do Senhor, quando na verdade não é, o Senhor não enviou. Contudo, esperam que suas palavras se cumpram. É interessante que você, querido, você, querida, mergulhem dentro da palavra, leiam sermões, escutem sermões expositivos, leiam a Bíblia, um pouquinho antes, um pouquinho depois do que é lido, para você entender o contexto, porque o texto sem contexto é pretexto para heresias, para falsos ensinos. Vamos pensar um pouquinho com sinceridade. Vamos fazer um convite para dentro de nós mesmos aqui, um convite para dentro de si, pedindo a Deus que nossa fé estejam fixadas na palavra, que a fé nos faça a pensar seriamente diante do Senhor o que é que está em nosso coração, porque nosso coração é enganoso. Jeremias 17 diz que o Senhor é que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Porque o nosso coração é enganoso, parece coisa boa, mas no final leva à morte. Então,
nossa mente, o nosso coração, que já é puxado para o lado da carnalidade, aí encontra profecias, encontra falsos ensinos que vêm para o nosso ego, para a nossa autoajuda, aí pronto, a gente acaba sendo enganado, junta a fome com a vontade de comer, e quando olhar, estamos perdidos. Então, o que devemos fazer? Fazer algumas perguntas. Se perguntem, o trabalho que eu faço na igreja, ou o jeito como eu vivo a minha fé, busca de verdade servir a Deus, ou de forma escondida a mim mesmo e a minha vontade de ser reconhecido? Pergunta dura para a gente fazer a nós mesmos. Minhas palavras e ações vêm de um tempo de conversa com Deus em oração e estudo da palavra, ou são pensadas como estratégias humanas para receber aplausos, ou ter algum ganho financeiro ou algum resultado, né, pessoal? Devemos nos perguntar também se o Senhor Jesus Cristo, com seus olhos como chama de fogo, como está em Apocalipse, olhasse para mim agora, será que ele veria um servo fiel, ou um servo esperto, ou um autor atuando, fazendo um papel religioso? Gente, é duro, mas é a palavra. Estou dizendo aqui os textos. Mateus 24, Jesus conta a parábola do servo infiel, do servo fiel e prudente, contrastando com o servo mau. Quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou dons de sua casa para lhes dar o alimento no tempo devido? Aí ele diz assim, ó, feliz o servo que o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Sabemos que o Senhor entrega a cada um os dons e ele vai cobrar. Não adianta esconder, não adianta enterrar e pior, não adianta jogar fora. Porque diz o que a palavra diz, que ele colhe até onde não planta. Olha outras perguntas que devemos nos fazer. O nosso desejo de ver o poder de Deus ou ser mais parecido com o caráter de Cristo? Porque tem gente que quer ver, é poder, mas eu ser mais parecido com Cristo, em caráter, em tentar ser imitador, como Paulo mesmo, ele disse, sede meus imitadores, do mesmo jeito, assim como eu sou de Cristo. Ele também fala lá em Romanos 8, 28, sobre o propósito de Deus para aqueles que ele predestinou. Paulo diz, pois aquele que de antemão conheceu, mas também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Então, temos que imitar a Jesus, temos que buscar a palavra. E o que a palavra diz? O próprio Jesus orando, em João 17, ele diz o quê? Pai, santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Que possamos orar, pedir a Deus misericórdia, pedir a Deus sabedoria, pedir a Deus perdão, pedir a Deus que nos ajude a amar a palavra e seguir a palavra. Vamos encerrar pedindo a Deus, que é o Criador dos céus e da terra, que um dia todo joelho e toda língua se dobrará, para nos colocar com humildade na presença dele, reconhecendo que somos fracos, somos tendenciosos a ser enganados, como também às vezes enganar. Isso é terrível. E ainda é quando enganamos os outros. O enganado, ele não pode dizer, eu fui enganado, e o que engana vai dizer o quê? Que o Senhor nos livre dessa tentação horrível de sermos voz de nós mesmos, de nossos planos ou das nossas inseguranças. Que sejamos boca de Deus na terra, falando o que a palavra está escrito, falando só o que a Bíblia diz, que a nossa boca fale somente aquilo que vem do coração puro e santo de Deus, que é o que está revelado na palavra. Que não sejamos canais de confusão, brigas ou falsas esperanças, mas instrumentos ali, afinados na Bíblia, na verdade que liberta e que nos torna mais santo. Santificam na palavra, porque tua palavra é verdade. Pedindo a Deus também que limpe nossos lábios, assim como Isaías 6 lá, quando estava falando, e aí quando ele viu a visão do trono, aquela brasa como uma tenaz, aquela brasa de fogo tocou, porque ele se sentia impuro, e aquela brasa o purificou. O serafim tocou nos lábios dele como uma brasa viva purificando. A culpa foi removida e o pecado foi perdoado, como está escrito lá em Isaías 6, versículos 6 e 7. Então um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva,
que havia tirado do altar, como um atenaz. Com ela colocou em minha boca e disse: veja isto, tocou os seus lábios, por isso a tua culpa foi removida e o teu pecado foi perdoado. Que Deus nos dê entendimento claro, através do Espírito Santo, para vermos como também rejeitarmos o engano. Mesmo quando ele parecer vestido, quando ele aparecer vestido de muita espiritualidade, falsa unção, que o Santo Espírito de Deus seja o único e verdadeiro guia para entendermos a palavra e a vontade dele para a nossa vida. Que o amor de Deus, pela verdade dele, queime em nossos corações mais forte do que qualquer coisa. Desejo, reconhecimento, sucesso, conforto aqui na terra. Não. Precisamos estar preparados, pedindo a Deus que nos guarde de sermos como a serpente no Éden, como Balaão em sua ganância, como aquele profeta velho e experiente, mas que mentiu e fez o mais novo cair e morrer, ou como os fariseus em sua falsa religiosidade lá, nem entrava nem deixava o povo entrar no reino. Que Deus nos torne a ser servos parecidos como o seu Filho Jesus. E a verdade, ele é a verdade em pessoa. Ele é o Verbo encarnado. Que ele, em seu precioso e santo nome, nos ajude. Por isso, devemos orar e agradecer a Deus por isso. Que o Senhor Jesus venha habitar em nós através do Espírito Santo, nos dando força e vontade para estudar a palavra de Deus, para fazermos verdadeiras salas de aula, para aprender ali, atando, apregando em nosso coração, atando a nós, a nossa alma, a palavra de Deus, apegando-nos firmemente na palavra, de forma profunda. Chega de superficialidade, chega de andar no raso, chega de ser preguiçoso. Vamos buscar, vamos se debruçar na Bíblia, vamos buscar a palavra de Deus. Paulo exorta aos Filipenses, para encerrar aqui, a brilharem como estrelas no universo, retendo a palavra de vida, retendo firmemente a palavra da vida. Está lá em Filipenses 2,16. Assim fica o meu abraço, assim ficam as minhas considerações. Que o Senhor nos molde, que o Senhor nos ajude a estar cada dia amando a Bíblia, que é inerrante. O homem pode falhar, o próprio apóstolo Paulo diz, ele escreveu o que está escrito, mas ele disse, encerrou aqui, se eu vier dizendo alguma coisa além do que está posto, que eu seja anátema, que eu seja amaldiçoado. Então devemos estar prontos e preparados para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa fé. Devemos estar aptos a ensinar a palavra de Deus, não só para nós, mas para todo aquele perdido. Nossa obrigação é pregar as boas novas de Deus. Jesus disse, eis que vos envio, assim como um pai me enviou, eu também envio a vós. Que a verdade venha prevalecer na minha e na tua vida. Que Deus e Cristo vos abençoe.